entendam isso, a neurociência tem desmistificado muita coisa. E a programação neurolinguística fornece estratégias. Mas deixa eu explicar então um pouco melhor isso. Então, o que é neurociência? Neurociência é o estudo do sistema nervoso, da organização cerebral, da anatomia, da fisiologia do cérebro e sua relação com as demais áreas do conhecimento, que trata do comportamento, dos processos de aprendizagem e da cognição humana, e tem por objeto de estudo três elementos: o cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos. Como é que está? Tá bom? Porque quem sabe você que você está para cá. Não, tá ótimo. Obrigada. Então, a neurociência estuda o cérebro, como ele funciona, como ele constrói as suas ideias, como funcionam as sinapses neurais. Gravem isso. O cérebro de vocês é uma massinha de modelar. O cérebro de vocês é uma massa de modelar. Você pode ser, viver, se tornar, experienciar a vida que você quiser. Só para vocês entenderem. Uma das matérias da minha pós era sobre reabilitação. Sabe qual é a maneira hoje que se reabilita alguém que teve um acidente, perdeu massa encefálica, ou também, de repente, um derrame, né? Sabe qual é a estratégia que se usa hoje para fazer uma reabilitação? Por exemplo, a pessoa teve um problema, esse braço aqui não funciona. Durante pelo menos 90 dias, se prende o braço bom e automaticamente o cérebro, buscando novos caminhos, vai contornando a área danificada, seja por um acidente ou por um derrame, vai encontrar maneiras de fazer o seu braço funcionar de novo. Então, esse é o cérebro. O cérebro ele é uma massa de modelar. Ele tem, isso chama-se plasticidade neural ou neuroplasticidade cerebral. Então, você pode construir a qualidade de vida que você quiser. Vocês, às vezes, se sentem bem? Ou ninguém se sente bem? Todos? Às vezes vocês também não se sentem bem? Sim. Então, posso falar uma coisa? Isso é tudo coisa na cabeça de vocês. Então, é brincadeira, mas é verdade. Porque, às vezes, nós estabelecemos, através dessas construções, uma série de critérios que nos negam permissão para nós sermos felizes. Nós estabelecemos critérios que nos negam permissão para que nós construamos a vida que nós queremos experienciar. E o cérebro de vocês é isso. Ele aprende de duas maneiras: por repetição ou por forte impacto emocional. Ok? Então, repetição é um processo, mas o segundo é forte impacto emocional. Quer ver uma coisa? A neurociência mostra algumas coisas, muitas coisas interessantes, mas eu vou dizer uma bem interessante. Um dos principais mecanismos do cérebro é a busca constante de poupar energia. Por quê? Porque 1/4 de tudo que você consome, de tudo que você gasta de glicose, ele é o teu cérebro que usa. Ou seja, o teu cérebro é um órgão relativamente pequeno, mas ele é, digamos, é o V8 da turma, é o que mais gasta realmente os teus nutrientes, oxigênio, glicose, ok? Então, o cérebro humano, ele tem esse objetivo. Como ele precisa de muita energia, oxigênio para funcionar, ele busca todo o tempo poupar energia. Bom, isso que eu falei muda totalmente a vida de vocês, não é? Não muda nada, estou brincando. Porque é uma informação extremamente valiosa, mas se você não sabe o que fazer com ela, não adianta nada, não é? Então, então deixa eu dar algumas variações disso para vocês entenderem. Primeiro, algumas pessoas acabam se viciando em estados emocionais enfraquecedores, estados depressivos, irritadiços. O cérebro de vocês, ele está todo o tempo buscando poupar energia. E o cérebro, em síntese, o cérebro é burro. Quem é inteligente? É o eu, essa pessoa que está por trás dos olhos de vocês vivendo. Essa pessoa é o eu. Ele tem que ser inteligente, porque o cérebro não é. Quer ver? Por favor, não pense num pelinho branquinho desse tamanho, não pense. Não pense numa bola vermelha. Adiantou o quê? Sabe aquela pessoa que você se desentendeu durante o dia e detesta? Ela vai dormir com você. Exatamente. Por quê? Porque o cérebro, ele não sabe o que é não pense. O cérebro, quando você dá uma ideia para ele, ele vai buscar o quê? Sons, imagens e sensações para fazer com que cada vez mais fique fácil a maneira de construir essa ideia, e aquilo que você mais dá foco, aquilo expande. Então, aquilo que te impacta é a que normalmente você, o teu cérebro buscando poupar energia, vai expandir dentro da sua mente. Quer ver uma coisa? Olha
que o cérebro aprende por repetição ou por forte impacto emocional. O que você comeu? Quem lembra o que comeu a segunda-feira retrasada? Hã? Ninguém lembra? Hoje você lembra, né? Sim, se eu não falasse sobre o assunto, você nunca mais vai lembrar. Ok? Então, você não lembra o que comeu a segunda-feira retrasada. Mas a pergunta que eu tenho é o seguinte: onde você estava no dia 11 de setembro de 2001, quando o ouro foi atentado às Torres Gêmeas? Você lembra que você estava, né? Quem lembra? Todos lembram, né? E por quê? Então, mais uma vez, forte impacto emocional quando você grava. Sabe qual é o problema? O cérebro, ele dá da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, ele elege o que ele vai gravar. E sabe qual é o mecanismo de eleição? Ou seja, você experienciou o dia de hoje. Aí nós temos a memória de curto prazo. Da memória de curto prazo para de longo prazo, ele vai fazer o quê? Ele não vai levar todas as informações. Ele vai eleger aquelas que mais se destacaram no índice de eventos do dia. Aí, qual é o mecanismo da eleição? Aquilo que realmente teve, digamos, o maior número de sinapses envolvidas. Então, se você dá foco em coisas negativas, se você dá foco em estados irritadiços, se você dá foco em interpretações que te ajudam aliás, que te atrapalham, adivinha o que vai acontecer com você? Dia a dia, da memória de curto prazo para de longo prazo, você vai compactando um eu doente. E você, dia a dia, vai crescendo em um eu repleto de limitações e cada vez a vida vai se tornando mais sem graça, uma vida mais cinza e cada vez você experiencia cárceres por esses estados sem recursos. Então o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: compreendendo esses mecanismos e usando as estratégias corretas, você pode alterar radicalmente tudo na sua vida. Você, a qualidade da sua vida, os seus resultados. Ok? Olha só, vamos entender então. Entendemos o que é a neurociência e a programação neurolinguística. A PNL é o estudo, a abreviação de programação neurolinguística, o estudo da experiência subjetiva. Ela estuda os padrões, programação, criados pela interação entre cérebro, neuro e a linguagem, linguística e corpo, fisiologia. A PNL estuda como o cérebro e a mente funcionam e como criamos nossos pensamentos, sentimentos, estados emocionais, comportamentos e como podemos direcionar e otimizar esse processo. Em outras palavras, ela estuda como o ser humano funciona ou como ele pode decidir, ou como ele gostaria, aliás, como ele pode funcionar se ele decidir por isso. Ok? Nascida em Santa Cruz, na Califórnia, através do pai da PNL, Richard Bandler, há 30 anos, com o seu parceiro John Grinder. Em síntese, aconteceu o seguinte: Richard Bandler conheceu uma influência muito forte de Dr. Milton Erickson, pai da hipnoterapia, da terapia ericksoniana, hipnose ericksoniana. E daí, no decorrer do processo, ele ficou fascinado pelo trabalho de Fritz Perls e Virginia Satir, modelando eles, ou seja, reproduzindo os mesmos comportamentos, porque eles achavam assim: meu Deus, que isso é mágico, como é que eles conseguem um resultado extraordinário? Isso precisa de um dom, isso é sobrenatural, isso, meu Deus do céu, como é que é possível? Daí eles fizeram o quê? Eles começaram a decodificar quais eram os padrões de comportamento e começaram a modelar esse comportamento. Aí depois de decodificar esses padrões, eles começaram a agir exatamente com os mesmos padrões e conseguir exatamente o mesmo resultado. Então, a programação neurolinguística, ela nasceu da modelagem de resultados de sucesso. E, através desse processo, no decorrer dos anos, ela vem evoluindo muito. E a neurociência, isso é interessante, porque se nós olharmos hoje em diversos meios, inclusive a internet, diz o seguinte: a programação neurolinguística não tem fundamentação científica. Diz, hoje eu posso discordar com propriedade, porque de acordo hoje com diversas pesquisas na área da neurociência, sim, ela tem fundamentação científica, sim. Ou seja, quer ver uma coisa? Para vocês entenderem um pouco sobre programação neurolinguística. Todos os ingredientes na mente de vocês, todos os ingredientes na mente de vocês. Se você sabe como faz um bolo, se você sabe como faz um arroz, como você namora, beija, como você interpreta uma situação, como você dá significado a qualquer coisa. Todos os ingredientes, todas as coisas na mente de vocês, todas as construções
construções, nós chamamos isso de sintaxe. Todas as sintaxes, tudo, a fórmula para fazer qualquer coisa, ela só tem 5 ingredientes, que são os 5 sentidos. Né? Visão, tato, olfato, paladar. Então, tudo na mente de vocês que existe, toda a fórmula que construiu e compactou esse eu, só tem esses 5 sentidos. E o interessante é que a programação neurolinguística, ela faz isso. É possível você alterar radicalmente uma relação com alguém se você, nós não estamos falando de ações práticas, certo? Nós estamos falando apenas da construção. É possível alterar radicalmente a relação com alguém mudando só a maneira como você construiu essa pessoa dentro da sua mente. Nós temos um fenômeno bem interessante, isso é interessante, né? Essa é boa, né? Então, nós não estamos falando, por exemplo, uma ruptura do relacionamento, né? Uma dificuldade no relacionamento. São 2 ações. Uma delas é como você se sente em relação a isso. E a segunda são as ações práticas. Nós não estamos falando de ações práticas, nós estamos falando só de construções, sentimentos, do significado. Porque, imagina, você tem de repente um colaborador lá, que quando você chega perto dele, você não se sente bem. Convenhamos de que, se você, ao se relacionar com esse colaborador, você não se sente bem, seria muito mais fácil encontrar caminhos para conviver bem com ele se você tivesse os recursos adequados para tal, mas também se ao chegar perto dessa pessoa, de repente de uma figura de autoridade, você não tivesse aquela sensação ruim, não é? Então, essa é uma das coisas que nós trabalhamos, a possibilidade de você mudar radicalmente o sentimento em relação a alguém. Por quê? Porque, a menos que vocês toquem em mim, eu, na verdade, sou coisa da cabeça de vocês. Ok? É verdade, é brincadeira, mas é verdade. Eu, na verdade, não passo de sinapses neurais na mente de vocês, em que vocês, a todo momento, de maneira automática, estão arquivando. Nosso, digamos, a Lizzie está me filmando ali, certo? E a Lizzie, ela pediu para mim o seguinte, olha, quando você for começar, você me avisa que eu ligo a câmera. Então, na nossa mente não funciona assim. Na nossa mente, não importa o que aconteça, você está sempre com o gravador ligado. Só que às vezes você é impactado por coisas que acabam te atrapalhando e o fato de você muitas vezes não ter os recursos adequados ou a maneira como você dá significado ao que acontece pode te atrapalhar, te negar permissão, pode criar uma barreira para você ir até a outra pessoa para se relacionar com ela. O nome desse trabalho vem também do trabalho de Richard Bandler com a programação neurolinguística, mas ele também é conhecido como psicogeografia, trabalho do Dr. Lucas Derks. Então, é interessante isso, né? Que é possível você curar uma fobia. A Débora, você já viu a cura de fobia lá, né? Quanto tempo demora? 12 minutos. Vocês têm ideia de quantos anos demora para curar uma fobia com as metodologias tradicionais? Alguém tem ideia? Então, aqui tem uma aluna, uma amiga, que fez o practitioner no AI lá em 5 minutos. Quem é que fez deu performance aqui? 3 minutos, 5 minutos, anos de bloqueios e impasses em alguns minutos. É isso que nós trabalhamos. Então, para vocês entenderem, estou aqui na mão? Não, desculpa. Para vocês entenderem, a neurociência fornece o quê? Fundamentação, mecanismos, como o cérebro funciona. E a programação neurolinguística, as estratégias para que as duas coisas integrem juntas. Então, se você tem o funcionamento do cérebro e as estratégias, é muito fácil resolver problemas. Por favor. Desculpa fazer interromper, não, claro. É só para depois não esquecer. É efetivo isso? É efetivo. É efetivo. Inclusive, você é psicóloga? Não. Existe até um PhD, Mike Hall, em psicologia, que mostra um vídeo. Eu até não preparei, mas eu posso pegar ali, eu tenho ele. E ele também teve o mesmo questionamento, porque normalmente quando a pessoa tem uma patologia, às vezes pode ter outras comorbidades, né, anexadas, mas não, de um modo geral, nós conseguimos a solução muito rápida. E até o próprio PhD em psicologia, Mike Hall, ficou impactado, dizendo assim, não, isso não é possível, eu estou há muito tempo com os meus clientes, isso é um absurdo. Né? E não, realmente, hoje é consolidado o que é uma estratégia extremamente rápida de fobias. Por quê? Porque a estratégia da psicologia é de sensibilização, e ali não, é alteração rápida da estrutura da experiência. Depois, se você quiser, daqui a pouquinho eu vou pedir, se alguém tem alguma dificuldade, eu vou trazer as pessoas que quiserem vir à frente para nós mostrarmos na prática. Se você quiser, vai ser um prazer se tiver alguma dificuldade. Tá? Ou pelo menos qualquer coisa, qualquer bloqueio. Ok? Não, é porque assim, ó, ele realmente parece quase um absurdo, né?
dizer que anos de impasses podem ser resolvidos em alguns minutos. Mas podem. Por quê? Porque, grave isso, todo bloqueio, todo impasse, toda crença limitante tem mais coisas importantes, né? Mas o ponto principal é o seguinte, que tudo que vocês têm na mente, ele tem duas coisas, que é a estrutura dos 5 sentidos, ou seja, o registro automático foi feito com a estrutura e ele possui conteúdo. Mas a verdade é que se nós alteramos a estrutura, normalmente é o suficiente, nem precisa se falar em conteúdo das experiências. Ok? Então, antes de nós seguirmos para a parte de demonstrações, eu vou ainda continuar falando um pouco, tá? Então, mais uma vez, o primeiro livro de programação neurolinguística foi a Estrutura da Magia, mostrando então que o que é magia, na verdade, possui uma estrutura e poderia ser replicado. Inclusive, um dos homens hoje que nós admiramos muito o trabalho chama-se Tony Robbins. Tony Robbins ganhou muito dinheiro ajudando o exército americano a aprimorar o tiro. E eu vou contar uma coisa para vocês, ele nunca pegou numa arma. Ele também não sabia atirar. Né? Você leu isso no Gigante, no Desperto? Leu? Não? Não? Está no Desperto Gigante. Então, olha que interessante. E o que ele fez? Ele foi até o principal profissional, o melhor atirador americano, e modelou. Como é que você vê, quais são as variáveis que você observa, o que passa pela sua mente. Então, depois dele ter mapeado exatamente qual é a estratégia, qual é a sintaxe desse profissional, o que ele fez? Replicou, olha, nem precisou pegar em arma, simplesmente ele faz dessa maneira, ele vê assim, ele passa isso na cabeça, ele observa essas variáveis, né? E através desse processo, os outros começaram a ter o mesmo resultado, modelando exatamente a estratégia mais efetiva. Então, claro que é a primeira estratégia da programação neurolinguística é a modelagem. Pessoal, está muito frio, quer que eu continue? Não? Ok, pessoal. Então, pensamos vendo imagens internas, ouvindo sons, falando internamente e tendo sensações. É assim que nós construímos os nossos pensamentos. Para vocês entenderem, alguma vez, hoje até o Filipe estava falando comigo justamente isso, meu parceiro, dizendo assim, do Instituto Brasileiro de Alta Performance, ele disse para mim assim, meu Deus, mas cadê os homens? Parabéns às mulheres, que estão bastante mulheres aqui, os homens que nós temos que vir mais, né? E daí, o interessante é o seguinte, que essas construções, elas funcionam da seguinte maneira. Quando falamos mulheres, porque é muito comum nas mulheres, né? A mulher, ela diz assim, amiga, eu não estou legal, estou para baixo. Ela fala assim, não, amiga, você só endireita as costas, você só bota um batom na boca, estufa o peito, né? E o que acontece quando ela dá essa sugestão? O que acontece? Muda radicalmente, né? Ela muda o estado e fica bem. Então, todos os estados emocionais, eles também são construídos pela tua fisiologia, pelo teu foco, pelo teu padrão de linguagem. Quer ver uma coisa? Eu digo para você assim, ó, vamos tomar um café comigo? Foi feito um café hoje aqui, né? Então vamos tomar um café comigo? Todos entenderam o que eu falei, certo? Então, vamos tomar um café comigo. Só que para vocês me entenderem, existe uma construção. Cada uma dessas palavras, ela tem uma construção. Não é possível que eu fale alguma coisa que você entenda se você não tiver toda uma construção através da tua experiência de vida, através dos teus 5 sentidos, que faz com que você saiba o que é. Vamos tomar um café ali comigo. Ok? Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer a vocês que tudo que vocês proferem, tudo que vocês falam sobre vocês, na verdade é uma profecia auto-realizada. Nós não estamos falando de crença religiosa. Nós estamos falando de neurociência. Café. Já vem imagens, sensações, né? Você já visualiza um café. Então, quando eu falo algo ruim, quando eu digo, isso não dá certo, meu Deus, por que as coisas... E começo com aqueles discursos, eu vou dizer a você, você está, na verdade, construindo o teu futuro. Por quê? Porque quando você constrói, você vai trazer, por mais que passe batida a frase, vamos subir tomar um café, passou batido, mas há toda uma construção por trás. Só que essa construção traz à tona do teu cérebro sons, imagens e sensações. E sensações, emoção gera crença. Então, entenda, quando você profere algo sobre você, você constrói o teu futuro. Ou seja, nós estamos falando de sinapses neurais.
Eu falo uma frase, né? O que acontece é que eu vou gerar uma série de construções que vão facilitar e vão fazer parte das minhas construções cognitivas. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que é muito engraçado. O cérebro é extremamente pretensioso. O cérebro de vocês só vê aquilo que ele está preparado ou que ele quer ver. Não é a amiga de vocês ou amigo de vocês que tem perto do jornal com diversas notícias interessantes, ele só circula aquela que ele acha interessante. Ou aquela pessoa que é pessimista, né? Abre o jornal e só circula as notícias ruins. Então, esse é o cérebro pretensioso. Nós temos hoje na sociedade uma ideia totalmente determinista. O passado determina o meu futuro. Quer saber? Não é verdade. Na verdade, isso é uma ideia extremamente ultrapassada e principalmente de influência freudiana. Do tipo, o passado determina seu futuro. Não é verdade. O que determina seu futuro é onde você foca, o significado que você dá ao que você está focando e a atitude em relação a isso. Ok? O passado só determina o seu futuro se nós nos tornamos absolutamente coadjuvantes, se nós realmente não temos autonomia, somos autômatos. Quando nós somos coadjuvantes, aí nós ficamos como espectador da vida, é isso que acontece. Pode até ser, porque você não toma decisões na sua vida, você simplesmente fica lá atendendo a demanda. Pergunta para uma pessoa com esse padrão de comportamento autônomo: por que você levanta de manhã? Ah, tem que levantar. Por que você está fazendo isso aí? Ah, não me apareceu? Por que? É ou não é? Então é um padrão completamente autônomo, coadjuvante. E o que nós propomos aqui com os recursos é que você passe a ser protagonista, que você construa a vida, a qualidade de vida, o resultado que você quer experienciar. Ok? Então, outra coisa interessante. O que vocês acham da ideia de recuperar o poder cognitivo de vocês em 1 minuto? Entendam o seguinte: estressou? Ficou irritado ou irritada? Sabe o que acontece? Quem sabe? Estressou, ficou irritado, fica mais inteligente ou não? Exatamente. Nós ficamos completamente sem recursos. Nós ficamos burros quando nós ficamos estressados e irritadiços. Então, o que vocês acham de, em 1 minuto, recuperar o poder cognitivo? Outra coisa importante. Lembra que eu pedi, por favor, para vocês não pensarem no pelinho branquinho, vocês pensaram? Então, simplificando uma série de processos complexos, a grosso modo, pensar é fazer e responder perguntas. Entretanto, se você não sabe como o seu cérebro funciona, nem quais os mecanismos que ele dispõe a teu favor, sabe o que acontece? Eu vou usar uma metáfora para vocês entenderem. Imagina que nesse exato momento você foi contemplada com a seguinte presente. Olha, nesse dia eu quero que você pense qual é o melhor, o mais sofisticado, o mais bonito carro que existe no mundo. Digamos, o carro mais avançado em tecnologia. Mais seguro, potente, confortável. Você vai ganhar de presente. Agora, imagina você ganhar esse carro de presente, colocar lá no drive automático para andar, programar no piloto automático para que ele mantenha uma velocidade de aproximadamente 100 km horários e sentar no banco de trás, no banco do carona. Adianta ter a melhor tecnologia do mundo? Adianta ter o carro mais seguro do mundo? O carro mais confortável e potente se você não dirige ele? Não, né? Você vai pegar o melhor carro do mundo, vai bater, esfolar, vai ser terrível, certo? Então, o cérebro de vocês é igual. Se você não compreende como ele funciona, você pode se encarcerar, você pode experienciar com muita frequência estados sem recursos. O cérebro não sabe o que é, por favor, não pense na bolinha vermelha. Então, o que acontece? Todas as coisas que você acessa, cada vez mais ele facilita o acesso para você. Qual é o objetivo dele? Te ajudar a poupar energia. Ele não sabe que aquilo é péssimo. Quem precisa saber que aquele estado é ruim? O eu. Ele simplesmente buscando, isso é importante, pessoal, nós não somos preparados para o sucesso. Vocês não são preparados para ter sucesso. Vocês são preparados para sobreviver e poupar energia. E qual é o problema? O problema é que você sempre busca a zona de conforto. A parte primitiva do teu cérebro tem um medo danado das novidades.
Interessante isso, né? O cérebro, as decisões, teve uma coisa, para vocês entenderem um pouco mais de neurociência também, tem a ver com o nosso conteúdo. Nós sabemos há mais de 2 décadas que de 85% a 95% de todas as decisões de compra ocorrem numa parte do cérebro que não é o neocórtex, certo? Quem já ouviu falar que de 85% a 95% das decisões ocorrem de maneira inconsciente ou por impulso? Quem já ouviu falar? Todos, né? Quanto tempo, Manu, você ouviu isso? 2 décadas, pelo menos, né? Eu faz mais de 2 décadas, mas eu já ouvi uma pessoa dizer que fazia 30 anos que ele tinha ouvido isso. Ok? 30 anos. Então, há 30 anos se sabe, pelo menos, que a maior parte das decisões são por impulso. Então, todo mundo sabe. Agora, qual parte do cérebro que decide, então? Porque não é o neocórtex, certo? O neocórtex é a parte nova do cérebro, a parte grande, a parte que é responsável por todo o poder de síntese. Não é ali que decide, não é ali que você toma as decisões. Existem 2 teorias, mas eu gosto muito da teoria dos 3 cérebros, porque ela é mais didática. Na teoria dos 3 cérebros, você tem o sistema primário, reptiliano, o segundo sistema, que é o sistema chamado mamífero, que é o sistema emocional, e na terceira, o neocórtex. Tá? Então, somente entre 5% e 15% das decisões são tomadas no neocórtex. Claro, depende do segmento, depende da coisa, mas essa é a tendência. Onde é que se toma a maior parte das decisões? O que vocês acham? Você sabe essa? Não. Onde se toma? Não. Ó, só para vocês entenderem. A parte, claro, todos os sistemas são integrados, certo? Mas quem realmente decide no final é a parte primária, o sistema reptiliano, que ele é responsável justamente pela sobrevivência, movido pelo medo. Não é muito inteligente, ok? Então, no final das contas, é esse sistema que eu quero que vocês entendam. Nós não somos preparados para fazer coisas extraordinárias. Sim, digamos, biologicamente nós somos preparados para poupar energia para sobreviver. Só que isso tem uma série de implicações em muitos contextos. Quantas vezes você fica completamente limitado? Quantas vezes você acaba ficando refém? Quantas vezes você busca a zona de conforto? Então, como que nós trabalhamos nessas formações, né, do practitioner também, de programação neurolinguística, o nosso objetivo é justamente fazer com que você nunca mais seja refém de emoções, situações, circunstâncias, e além disso, que você construa, porque o cérebro, como ele possui essa característica chamada plasticidade neural ou neuroplasticidade cerebral, como ele possui essa característica, você pode alterar o padrão, você pode deixar de se viciar em estados depressivos, irritadiços, estados sem impulsos, você pode mudar o seu cérebro apenas fazendo pequenos exercícios nos momentos certos, quebrando o estado emocional. Olha que interessante, você pode simplesmente em 1 minuto resgatar o teu eu, voltar a ter poder cognitivo. Imagina, aconteceu uma situação, estressou você, o que é que você faz? Né? Age de maneira reativa. Você sabe o que é ser reativo? Sabe o que é ser reativo? Não? Oi? Mas para vocês terem uma ideia, nós, seres humanos, teoricamente nós deveríamos usar o grande diferencial que o Homo sapiens, que o ser humano tem, que os animais não possuem. Por exemplo, um cachorro. Eu pego um cachorro lá e daí eu belisco o braço do cachorro. É possível que o cachorro olhe para o braço, olhe para mim, olhe para o braço com aquela cara assim, qual é o objetivo com isso? Não, né? Ele vai se morder, não é? Então, só que o engraçado é que o ser humano hoje, nós temos muitas pessoas que são, parece, desculpa o adjetivo, mas agem como se fossem animais, reativos, extremamente reativos, qualquer coisa, não, mas por quê? Eu já teve vezes, eu faço, viu, na cara dura, quando começa, eu começo a latir, na cara dura, é verdade, entenderam? Por quê? Porque reativo é cachorro, só que pode pegar, você pode realmente escolher a pessoa mais culta do mundo, tira ela do cérebro, bem tirado para tu ver, ela vai até te morder que nem um bicho, é ou não é? Então, o que você acha de
no auge de uma situação de estresse, uma situação complexa, o que você acha da possibilidade de, em 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio, você recuperar totalmente o poder de síntese? Por quê? Porque estressou, você fica burro. Por quê? Porque a parte frontal do cérebro é responsável pelo poder de síntese. E é muito simples. Se você não irrigar a parte frontal, você pode agir de maneira completamente reativa. E uma coisa interessante, parem para pensar sobre a vida de vocês. Quantas decisões horrorosas vocês já tomaram porque estavam num estado emocional inadequado? Ou depressivo, ou irritadiço, né? Ou saudosista, sei lá. Parem para pensar nisso. Olha as implicações. Então, o que eu digo a vocês que é muito rápido para que você quebre esse estado, resgate o teu eu, volte com todo o poder cognitivo. Imagina uma reunião de negócios, uma situação de estresse. Você chegar nessa reunião se sentindo extremamente hábil, capaz, poderoso, poderosa, para ter o melhor resultado possível nessa reunião. Isso é possível em 1 minuto e pouco, através da quebra de estado e resgate do eu, com os exercícios que vêm da programação neurolinguística, né, e com o amparo neurocientífico. E depois, logo na sequência, você acessar um estado rico de recursos, para que você também possa mudar o seu cérebro com a qualidade de vida que você quer. Volto a dizer, o cérebro não sabe o que é, por favor, não imagine um gatinho preto. O cérebro não sabe o que é. O cérebro vai fazer o quê? Eu falei algo para você, ele vai trazer sons, imagens e sensações. Então, e quanto mais você acessa, mais rápido é o acesso a esses estados, a essas construções. Então é possível, da mesma forma, o mesmo mecanismo que existe para fazer você sobreviver e poupar energia, se você souber as estratégias corretas, e aí eu destaco não neurociência, mas sim programação neurolinguística, que vocês rapidamente façam com que esses padrões novos tomem parte de vocês. Ou seja, você alterou o padrão poucas vezes na primeira, segunda, no máximo menos de 10, mas 1 ou 2 ou 3 vezes, às vezes pela primeira, o novo padrão passa a fazer parte. Sabe aquele pensamento ruim? Sabe aquelas construções? Sabe aqueles estados que nós chamamos de estados sem recursos? Sabe aquelas coisas que nos atormentam? Então, eu digo a vocês que o mesmo mecanismo que você tem para que aquilo rapidamente seja acessado, se você souber utilizar, e aí mais uma vez eu destaco as estratégias da programação neurolinguística, nós podemos alterar radicalmente esse tipo de construção para que ele não faça mais parte de nós. Inclusive, um novo padrão. Imagina, se você pode se viciar em se sentir depressivo, saudosista, para baixo, enfraquecido, por que nós não nos viciamos em nos sentir poderosos, capazes, aptos, preparados, suficientes? Não é interessante? Para o cérebro não tem diferença alguma. Para o cérebro, ele simplesmente, usando as mesmas estratégias, ele vai apenas buscar poupar energia. Entendeu? Então, essa é a maravilha de você poder alterar esses padrões rapidamente. Ela tem um vídeo, é o segundo vídeo mais visto hoje lá no TED. Né? Quem quiser também, basta me solicitar o ano do vídeo, está bem comum na internet. Ela fala o seguinte, que a linguagem corporal revela que podemos mudar percepções de outras pessoas, e até mesmo a percepção de outras pessoas, e talvez até a química do nosso próprio corpo, simplesmente mudando as posições do corpo. Então, com a linguagem corporal, você pode mudar quem você é. Só para você ter uma ideia, ela fez uma pesquisa lá na Harvard Business School e mensurou a saliva das pessoas para ver hormonalmente o que mudava quando mudava a fisiologia. Então, ela fez testes assim, quando estavam se protegendo, ela fez testes de pessoas para baixo, assim, fez testes com a pose da super-homem, a Mulher Maravilha, e mudou radicalmente. E olha só que interessante, não é só uma coisa que ela disse, funciona. Não, ela mensurou, ela mediu, ela olhou. Chegou a ver esse vídeo? Não. Acho que não. Não. Eu posso, mando para quem quiser, pode trazer, tá? Por e-mail. Então ela fez realmente uma pesquisa muito séria e fundamentada para mostrar que a nossa linguagem corporal, comprovada pela neurociência, molda quem nós somos. A maneira como eu me porto diz muito a meu respeito e diz qual é a construção. Eu desafio você. Quer ver uma coisa? Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero que vocês pensem naqueles estados sem recursos que vocês experienciam. Sabe aquele estado sem recurso?
Sabe aquele dia que você assim, eu estou meio para baixo, sabe? Então eu quero que você pense, eu quero que você mostre fisiologicamente como você se posiciona. Porque aquela construção, ela tem uma fisiologia, ela tem um padrão de linguagem, ela não é? Então, vamos fazer o exercício? Mostra como é que é aquele padrão. Aí, olha, normalmente assim, isso, olha para baixo, às vezes olha para trás, aí fica pensando em coisas saudosistas, né? Aí começa aquela linguagem assim, tá? Então, quer ver uma coisa? Eu faço assim agora, diz assim, eu me sinto horrível! Quem é que se sentiu péssimo agora? Por favor, pode sentar. É uma brincadeira, é só para vocês entenderem. O cérebro, não é possível você construir um estado sem recursos com uma fisiologia assim, estou me sentindo horrível. Entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Tudo na mente de vocês é construído pelos 5 sentidos, pelo foco. Nós falamos que no passado determina o seu futuro, pela tua fisiologia, né? Você altera a fisiologia, você altera o estado emocional, pela tua respiração, e gravem isso. Emoção, toda emoção que você sente, ela já é tensa. Toda emoção que você sente, ela constrói quem você é. Toda emoção que você sente, cria filtros da realidade e pode fazer você cada vez mais emergir desses estados sem recursos. Ok? E hoje, volto a dizer, isso tudo é comprovado através da neurociência. Em síntese, pessoal, a melhor tecnologia você já tem. Só precisa aprender a fazer as conexões certas. Ok? Agora eu quero abrir para perguntas e quero abrir também para algumas demonstrações para quem tiver interesse. Algum voluntário tem que gostaria de falar sobre uma dificuldade, um bloqueio, um impasse, qualquer tipo de problema? Por favor, Flavinho, pode vir, por favor.